A pintura de Cristina Canali parte de um paradoxo. Com uma visualidade fundada numa irrealidade de raiz expressionista, em que formas e cores exacerbam as suas qualidades expressivas, a artista oferece, em simultâneo, uma realidade possível, contudo uma realidade que é relativa. O conceito de realidade relativa aproxima-se diretamente daquele de verdade relativa, em que são considerados os contextos, as circunstâncias, as experiências e as perspectivas subjetivas. Suas pinturas resultam da sua negativa em considerar a realidade na sua totalidade, ou seja, tal qual o conceito de verdade absoluta, em que se considera a realidade como algo objetivo, imutável e independente de qualquer subjetividade. O viés expressionista da sua produção, claro está que fundado em abordagens contemporâneas e extremamente autorais, visto tratar-se de uma categoria estética, permite a sua plena liberdade em abordar o real. Se a realidade sempre foi o lugar referencial para os artistas, independentemente da sua época, na arte atual, ela ganha novos contornos. Importante destacar as questões contextuais específicas da arte contemporânea brasileira que tocam na produção artística atual. Há de se destacar que a herança fenomenal neoconcreta desenvolveu-se para uma espécie de factualidade nas abordagens estéticas atuais. Por fenomenal, entende-se o que pode ser aprendido pelo sensível, perceptível, aparente. Por factual, o verdadeiro, real, palpável ou ocorrido, de existência ou veracidade, constatada ou constatável. Existe um limite tênue entre as duas abordagens do real, em que prevalece na primeira maior subjetividade e na segunda maior consciência. Ou seja, a factualidade não necessita de uma experiência direta e imediata, senão apenas a tomada de conhecimento. Ao abordar temática cotidiana em suas pinturas, factualidades, localizamos a necessidade de revelação de uma realidade que difere daquilo que acreditamos. A consciência de uma realidade relativa é explícita nos seus retratos, quando o artista dilui a tinta nos rostos representados, embaçando-os, ao mesmo tempo que os concilia com outros elementos representados de forma explícita, com fatura opaca. Se num passado histórico seria um problema a falta de unidade da fatura na superfície pictórica, há muito que não mais. Canali constrói uma estrutura pictórica fundada no modo pelo qual enxerga a realidade. Uma poltrona, uma bolsa ou até mesmo os corpos possuem fatura opaca, contornos definidos, solidez. Rostos sem fisionomia, com fatura diluída, revelam uma realidade inacessível. De outro modo, a inacessibilidade da interioridade do outro. Os retratos, historicamente, independentemente do seu realismo, idealismo ou técnica, eram valorizados pela sua capacidade de representação da interioridade do retratado. Tomemos como exemplo o icônico retrato do Papa Inocêncio X de Velázquez, quando lhe era atribuído olhar que transparecia a sua personalidade sagaz. Contudo, são meras suposições baseadas na nossa percepção.
Canale, ao tornar inacessível os rostos representados e confrontá-los com a precisão de outros objetos, nos fala desta realidade relativa, que ora é acessada, ora não. É como se afirmasse que a interioridade do representado é algo que foge à percepção, contrariamente a tudo mais. No entanto, o fato da artista não acessar a realidade subjetiva do retratado não significa que ela inexista. Ao contrário, Canale faz questão de afirmá-la, mesmo desconhecendo-a, quando insere em sua pintura elementos da comunicação em massa, como os balões dos quadrinhos, espécies de bolhas que flutuam ou ainda lágrimas, demonstrando uma potencial interioridade dos representados. Importante também destacar a inserção de recortes de planos nos rostos retratados, com padrões que encontramos no mundo no nosso dia a dia. Tal qual nas colagens, existe a afirmativa de uma realidade em algo que julgamos irreal. A colagem, desde o seu surgimento, jamais perdeu a sua relevância, renovando-se a cada década. Surgiu como estratégia de afirmativa do real e ainda é recorrentemente utilizada. No caso das pinturas de Canale, surge como recortes do real, de modo quase abstrato, contudo reconhecível. A inserção destes recortes nos seus retratos constitui-se extremamente relevante na medida em que concilia o sujeito ao mundo. O artista inglês Victor Bergin narra um dia na sua vida. Quando acorda, faz uma série de coisas, vai a uma livraria, faz uma refeição, etc. Ao final do dia, conclui, é invadido por uma infinidade de informações, imagens, recortes do seu dia, todos fragmentados. A realidade apresenta-se multifacetada. É o que ocorre na pintura de Canale, ao valer-se destes registros nonsense em cortes, que colocam o representado inserido no mundo, na realidade. A conciliação da tinta opaca e rala nos seus retratos demonstra notoriamente a conciliação entre a sua concepção de realidade relativa e a sua fatura, em que tudo aquilo que diz respeito ao mundo das coisas, objetos, são representados assertivamente, e tudo aquilo referente às subjetividades são ambíguos. Importante destacar a conciliação da matéria-fatura com o pensamento poético-estético da artista na construção daquilo que George D. Huberman denomina de hipótese pictural, ou seja, como o artista consegue materializar sua questão poética na fatura. Outras pinturas em que Canale representa objetos ou ambientes, prevalece o sentido de integridade das formas e opacidade das tintas. A tinta rala aparecerá de modo secundário, referindo-se àquilo que não somos capazes de apreender no mundo. Mesmo quando o artista insere figuras humanas, representa a solidez dos corpos, mantendo, contudo, a fatura rala da tinta nos rostos representados, obedecendo à sua lógica dos retratos. O interesse da artista na representação de objetos do cotidiano, além de afirmar a realidade como algo factual, afirma também uma realidade construída para nós. Poltronas, bolsas de mão, mesas, tudo enfim, está relacionado à nossa escala ergonomicamente.
Trata-se da representação de uma realidade de mundo finita e particular, em que o mundo comum aberto, infinito, não está em questão. Trata-se de uma realidade mensurável que está para o sujeito e sua existência no mundo. De acordo com Heidegger, uma coisa é um não-nada, e é sob este ponto de vista que opera o repertório de Canale, incluindo nós. A poltrona que está vazia diante de nós afirma a nossa presença. A realidade relativa apresentada por Canale não é narrativa, isto é, um comentário sobre as suas impressões de mundo, senão inclusiva, quando as perspectivas das suas estruturas pictóricas correspondem ao nosso olhar cotidiano, ativando nossa experiência diante de um outro real, golpes de vista do real. Ao dar protagonismo a coisas, uma poltrona ou uma bolsa, a artista de algum modo resgata a ideia de ready-made, ou seja, a valorização de algo a rigor secundário que ganha contornos, no caso das suas pinturas, existenciais, quase dramáticos, posto que coloca em evidência os frágeis valores da sociedade atual. Nas suas pinturas, em que prevalecem formas mais orgânicas, observamos a conciliação entre a fatura opaca e rala, algumas escorridas, concluindo que a artista associa as questões de vida e morte. Ou seja, sua organicidade está associada aos ciclos da vida, início, meio e fim, tal qual em nós, com nossa perenidade. Assim, nestas pinturas orgânicas, a realidade relativa é apresentada como única opção possível de abordagem deste tema. Nesta série, que visivelmente não obedece a uma lógica de representação, em que a pintura se desenvolve sobre a superfície de forma fluida, podemos localizar a complexidade de sua estrutura pictórica. O termo composição limitativo não daria conta da sua construção. O debate composição versus construção teve início nas primeiras décadas do século XX, quando o termo composição era considerado algo passivo e contemplativo, e o termo construção vinculado à ideia de um processo ativo. Como o termo construção ficou extremamente vinculado ao pensamento construtivo do início do século XX, será utilizado aqui o termo estrutura. A estrutura da pintura de Canale, especialmente nesta série orgânica, em que a relação forma-espaço não obedece a limites, ao contrário, se atravessam, nos faz remeter ao conceito de subjétil. O termo, surgido no âmbito da pintura no século XV, foi retomado há algumas décadas por autores como Didier Huberman ou Derrida. O prefixo sub refere-se àquilo que está embaixo, o suporte. O jétil vem do francês jeter, refere-se àquilo que é lançado sobre o sub, a matéria, tinta. O subjétil seria, portanto, a indistinção ou a indiscernibilidade entre matéria e suporte. Assim, a pintura converte-se em espessura, ou seja, numa estrutura temporalizada composta por vai e vem incessantes. Didier Huberman apresenta a figura metafórica do debate da trança no plano para indicar a natureza temporalizada de uma estrutura pictórica. A conciliação
entre as formas e o espaço nesta série orgânica de Cristina, de algum modo reflete a sua percepção de mundo, em que o sujeito está para o mundo e o mundo para o sujeito, indistintivamente. Finalmente, nas pinturas em que a artista constrói espaços com cenas, o sentido de irrealidade prevalece. Figuras sem rostos, espaços ambíguos e uma espécie de suspensão temporal que, de algum modo, faz lembrar as pinturas de Munch. Os fatos, temas cotidianos das suas pinturas, constituem-se comuns a qualquer um, dada sua extrema banalidade. Cenas urbanas, íntimas de lazer, que não passam necessariamente pela nossa experiência, mas pela nossa consciência. Assistimos a quase tudo cotidianamente, seja em filmes, seja na dinâmica da cidade. A espacialidade de algumas das suas pinturas de cenas possui notória influência da pintura japonesa, com a predominância da planaridade, dos espaços amplos e das cores sutis. Noutras possuem filiação maticiana, com orientação espacial planar e com sugestões perspéticas. Ambas possuem em comum uma extrema delicadeza nas suas formas, cores e estrutura espacial. Nos dois casos, prevalece também uma perspectiva muito próxima ao ponto de vista humano, um enquadramento de quem a tudo assiste. Suas cenas aproximam-se daquelas fotografias antigas que são vendidas em feiras de antiguidade. Pessoas reunidas em cenas banais, familiares ou de lazer, mas que, contudo, não as conhecemos, não temos a dimensão dos sentimentos que as permeiam. Tornamo-nos espectadores de uma cena cujo roteiro desconhecemos. Suas pinturas de cena reforçam seu exercício de recorte do real, tal qual frames de um filme, quando seu esvaziamento possibilita o desvelamento de novos sentidos. A realidade nas pinturas de Cristina Canali é totalmente relativizada quando, através da imaginação, oferta novo sentido de realidade.